Biden já é quase presidente, mas o Trump continua esperneando. Olá, amigos da Focalize, sejam bem-vindos a mais um comentário nosso aqui semanal. Hoje num horário um pouquinho diferente, porque eu tenho uma agenda em São Paulo agora à tarde e eu não teria tempo de esperar o final do pregão para fazer o comentário para vocês. E já na semana passada tive que gravar um vídeo meio que improvisado, ficou meio tosco, e para não repetir a dose e estar aqui na nossa estação com minhas ferramentas, uma câmera decente, um som decente, resolvi gravar um pouquinho mais cedo, tendo em vista que muita coisa que tinha para acontecer na semana já aconteceu e não acredito que tenhamos grandes alterações no pregão de hoje, conforme eu já vou mostrar nos gráficos aqui para vocês, numa semana de intensa recuperação, com o comportamento dos preços, uma das semanas mais fortes, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, e já vamos falar um pouquinho disso, né? Então, a eleição americana, nesse momento que gravo para vocês, não está 100% definida, mas existe um encaminhamento muito, mas muito sólido da vitória do Biden. Ontem à noite, o Trump, na minha visão, se pronunciou de forma patética e realmente se mostrando um péssimo perdedor, com inclusive insinuações de teorias conspiratórias em relação a votos falsos, tudo mais, o que não condiz com a postura de um presidente da nação mais potente do mundo, né? Então, eu, na minha visão, bastante infeliz no pronunciamento, e acho que foi a visão da maior parte dos analistas, jornalistas, a maior parte das redes que estava transmitindo o discurso cortou de forma peremptória o discurso no meio, tendo em vista a série de insinuações sem prova alguma que estavam sendo colocadas. Bom, enfim, cenário se encaminhando para a vitória do Biden, e agora, obviamente, que a gente precisa olhar para frente e olhar o que será trigger, o que será guidance para que os próximos passos do comportamento dos ativos comecem a dominar o mercado. O mercado hoje abriu com uma correção técnica normal, bastante normal em relação a uma subida intensa. Foram 3 pregões de entrada forte de compradores, uma recuperação intensa dos preços, os preços voltando no Brasil acima dos 100 mil pontos. Depois eu mostro no gráfico também Dow Jones, S&P, muito próximo do topo anterior. Então nós precisamos prestar atenção no que pode acontecer a partir de agora. Então vamos para o cenário americano, onde me parece que Biden vence, me parece que os republicanos continuam com a maioria no Senado e me parece que os democratas vão vencer na Câmara. Enfim, pode haver uma pressão dos republicanos em relação ao pacote de estímulo que está para ser aprovado. E isso pode trazer um pouco de estresse. Dentro das promessas ou insinuações de campanha do Biden, pode também começar a ocorrer alguma pressão na recuperação de impostos que o Trump cortou. Então são 2 coisas ruins no cenário próximo lá nos Estados Unidos, que ainda precisa, obviamente, se concretizar. Por mais belicosa que possa ser a relação entre republicanos e democratas, nos Estados Unidos ainda permanece um pouco mais o espírito em relação ao país dar certo. Então, se for necessário um novo pacote, mesmo com ajustes, eu não acredito que os republicanos vão colocar água. Podem ocorrer mudanças, mas eu acredito que saia, e acho que o mercado trabalha firme com esse cenário. E ainda tem a segunda onda do Covid. Ontem, mais de 100 mil casos novos nos Estados Unidos, é o recorde desde o início da pandemia. E isso, obviamente, que vai trazer ainda preocupações em relação ao cenário da doença no território americano, mesmo que os protocolos de saúde já estejam mais firmes, o número de mortes já esteja menor, a vacina esteja próxima, ou seja, tudo que a gente já debateu, já sabe, mas sempre traz uma certa nuvem no ar. E aqui no Brasil a gente retoma
uma agenda bastante séria em relação à questão fiscal. Nós não podemos passar o pano em relação a isso. Nós temos um problema sério para o orçamento de 2021. Mesmo com cenário de guerra, a gente gastou muito mais do que podia e nós vamos ter que encontrar fonte de funding para isso. Nós ainda não temos nenhuma definição em relação à renda Brasil. Hoje saiu o IPCA 0,86, ou seja, o IPCA ele parece que está sendo gestado dentro do IGPM, né? O IGPM acima de 20, parecia que tinha um bebê IPCA subindo forte também para o ano. Não sei se vai a esse ponto, mas provavelmente teremos uma pressão inflacionária um pouco mais alta no curto prazo, o que volta a pressionar o Banco Central em relação à taxa de juros, o que volta a trazer uma certa insegurança em relação a todo esse cenário. Então, a agenda de reformas também ainda sem uma definição muito clara. Nós temos a questão fiscal sem uma definição muito clara e a inflação. Ou seja, o cenário brasileiro também envolve bastante cuidados e esses são triggers para ficar atentos para uma nova investida nos ativos de risco e tentarmos buscar um novo patamar. Mas vamos trazer o gráfico e através do gráfico a gente tenta fazer algum tipo de leitura um pouco mais objetiva aqui para vocês, onde nós temos hoje praticamente um engolfo em gestação na semana. Talvez ele não se concretize, porque no gráfico diário abrimos em queda, mas nesse instante, né, já com um movimento de recuperação, chegou a zerar alguns minutos atrás aqui, zerou, chegou a ficar levemente positivo, mas agora volta a atuar no terreno negativo. Eu não acredito em grandes movimentações hoje e talvez no semanal a gente não tenha um engolfo. Mas repare, olha só a força, né? Isso aqui tem um termo na análise técnica que são os três soldados, né? Quando nós temos três muruguzus praticamente em formação em linha, né? É como se estivesse indo para a guerra, e uma guerra em relação a um movimento, né? Um movimento de recuperação. E se dermos um afastamento, fica muito claro esse fundo duplo, ou praticamente triplo, né? Se olharmos que foi fundo em junho também. Então essa região dos 93 mil pontos me parece ficar cada vez mais clara como uma zona de importante suporte para a média dos preços do Brasil. E sem dúvida nenhuma a região aqui dos 102, 103 mil pontos também se caracteriza como uma forte resistência no curtíssimo prazo. E ao invés de um pivô, talvez a gente tenha que se concentrar num retângulo que, se rompido, projeta os preços dobrando o retângulo. Então, se fôssemos para tentar projetar algum movimento expansionista, ele poderia se dar até os 112 mil pontos a partir do rompimento. Mas eu acredito que antes de romper, a gente precisa ter essas respostas, principalmente na questão lá dos Estados Unidos, para ver se o Trump não vai complicar a derrota, para ver se os republicanos não vão complicar o pacote fiscal de incentivo e para ver se a doença não vai continuar se expandindo, a segunda onda não vai continuar se expandindo. Então tem uma série de incertezas no cenário, no tabuleiro, que a gente precisa ficar muito atento, fora os que eu já falei aqui no Brasil. E se olharmos deixa eu colocar aqui o cenário da Bolsa Americana, vou botar o gráfico aqui do S&P para vocês. Tivemos também uma intensa recuperação, agora abre lá muito parecido com o Brasil, abriu em queda, agora já volta uma leve recuperação, a gente volta muito próximo do cenário do topo anterior, em 3.500 pontos e até do topo histórico lá do 3.590. Não muito diferente da Dow Jones, olha só a movimentação bastante parecida dos preços, também abriu em queda, agora já vai em direção praticamente à zeragem, e Nasdaq tem um pouquinho mais de volatilidade pelo impacto principalmente das empresas de tecnologia, mas a figura gráfica também não deixa de ser muito parecida, de um certo modo até confirmando aquilo que eu comentei com vocês na última sexta-feira, lá naquele meu vídeo improvisado, onde tinha essa zona de suporte no Brasil nos 93 mil pontos e tinha a zona de suporte na Bolsa Americana, sendo que na Bolsa Americana com figura de reversão. Então, figura de reversão em suporte
poderia sugerir esse movimento que ocorreu essa semana. E, obviamente, como eu sempre brinco, quem mexe o rabo é o cachorro, né? Então, subindo forte lá fora, a gente acabou sendo beneficiado de um certo modo por esse movimento também. Mas, para que haja novos rompimentos, novos movimentos, principalmente no nosso índice acima dos 103 mil pontos, eu acredito que tenhamos que ter todos esses fatores que eu citei anteriormente um pouco mais claros. Existe muita incerteza no ar, então eu acho que tem resistência forte aí nos 103 mil pontos e talvez a gente ainda continue caminhando um pouco mais nesse cenário de lateralização. Pessoal, semana que vem eu tenho um Mestres da Gestão imperdível. Né? Mas sempre é imperdível. Claro, porque eu estou sempre trazendo convidados muito diferenciados para bater um papo aqui com vocês. E para quem tem interesse em conhecer um dos principais gestores de fundos de small caps do Brasil, ou seja, o cara que descobre as minas de ouro das small caps, né? Um dos fundos de maior performance no Brasil em small caps, vai estar comigo aqui, que é um dos sócios fundadores da Tarpon. Né? A Tarpon, só para vocês terem uma ideia, está por trás do case da Arezzo no Brasil, né? E entre outros cases de sucesso. Mas a ideia é justamente tentar extrair do meu convidado como ele descobre, como é que ele garimpa, quais são os critérios para que a gente consiga montar uma carteira de small caps eficiente e que, obviamente, nos entregue um alfa muito superior ao índice Bovespa. Né? Um dos principais caminhos, né, que a gente brinca, né? O que é? A gente quer segurança ou quer growth? Né? A gente quer uma carteira de blue chips que não tem uma volatilidade tão alta, tem um beta muito parecido com o Ibovespa, ou quer uma carteira growth, aquela que vai nos entregar um crescimento acima da média. Né? E geralmente se consegue isso através das small caps. E eu não poderia ter um convidado mais especial e mais preciso para passar esse dado para vocês. Então vai ser na próxima quinta-feira, às 19 horas. Obviamente, como sempre, vou mandar o convite para vocês pelo Telegram, vou mandar por e-mail e vai estar aqui, quem quiser já estar aqui no YouTube às 19 horas. Se você assinar nosso canal e clicar no sininho, você recebe a notificação quando a gente entra ao vivo. Então, você é meu convidado especial, imperdível, Mestres da Gestão, próxima quinta, 19 horas. E hoje, à tarde, na nossa mentoria, eu vou ter como convidado especial um dos sócios fundadores da Quantis, o Braga, que vai passar uma palestra sobre perspectivas para 2021. Nós vamos abrir a nossa mentoria hoje para quem está no grupo VIP do Telegram. Então, se você ainda não está no grupo VIP do Telegram, clica no botão abaixo e te inscreve, que vai estar o link da sala de conferências, inclusive para interagir com o nosso convidado. Então, a mentoria Focalize hoje é aberta para que você possa participar, basta que você esteja no grupo VIP do Telegram. Dados os recados, só me resta desejar para vocês um ótimo final de semana. Eu estou saindo direto para o aeroporto aqui, tenho um compromisso em São Paulo agora à tarde, mas segunda-feira estamos de volta e já tem vídeo novo para vocês na segunda também. Grande abraço, nos vemos na sequência.